Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de Salmo. Salmo 51, vamos ler o verso 10 ao 12. Salmo 51, do verso 10 ao verso 12. Que diz assim a palavra do Senhor: Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lance fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com o espírito voluntário. Louvado seja o nome do nosso Deus. Irmãos, o livro de Salmo é um conjunto dos livros poéticos e tem nas suas características o louvor, a gratidão. E nos costumes judaicos, eles são lidos, são cantados em cerimônias. E meu irmão, esse Salmo 51 vai nos falar de um salmo de arrependimento. Um salmo onde a grande maioria dos irmãos já tem lido, já tem meditado. Mas nesta noite nós vamos procurar entender de uma forma mais simples. O Salmo 51 foi um salmo que eu acredito que Davi não gostaria de ter escrito. Esse salmo foi um salmo que, diante de uma situação de pecado, de exposição, de vergonha, decepção e arrependimento. Homens de Deus também pecam, homens de Deus também erram. E não existem super-heróis. Todos nós somos falhos. O próprio Davi cometeu pecados horríveis, irmãos, mas o que eu tenho que aprender com isso? Diante desse texto que nós temos lido, podemos fazer uma pergunta: o que fazer diante de um pecado? Existe um caminho estreito, meu irmão, que é estreito, mas é muito poderoso. É o arrependimento. E este está aberto para todos aqueles que aceitam a Jesus como Salvador. Meu irmão, e esse cenário que nós temos lido, ele vai se dar lá no livro de 2 Samuel, do capítulo 11 e o verso 12. Quando vai contar a história que Davi, que na época que os reis deveriam estar guerreando, Davi, ele prefere estar no palácio. Na época que teriam que estar ali, representando ali, como o principal ali na guerra, como o rei, Davi preferiu estar no palácio, descansando. E talvez nós podemos dizer e pensar, olha, depois de tantas lutas, tantas conquistas que Davi teve, talvez ele se achou no direito de poder estar usufruindo e descansando. Mas muitas vezes, irmãos, acontece nas nossas vidas que quando tudo parece que está bem, a tendência do crente, a tendência do povo de Deus, às vezes é baixar a guarda. Quando tudo está bem, meu irmão, não oramos com tanta frequência. Quando tudo está bem, nós não buscamos a Deus de todo o nosso coração. Mas basta um momento de dificuldade, que a igreja começa a encher. Senhor, me ajuda. Senhor, vai ao encontro à minha necessidade.
Senhor, estende a tua mão poderosa sobre a minha vida, que eu estou sofrendo. Eu preciso da tua ajuda. Mas eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. O inferno não dá trégua. Aquilo que você acha que, olha, está tudo bem, não está acontecendo nada na minha vida. Como dizia aquela música, olha, está tranquilo, está favorável, né? Mas, meu irmão, quando você acha que está tudo tranquilo, o inferno ele está tentando destruir você. E ele não vai brincar. O inferno ele não brinca, meu irmão. Enquanto você está descansando, diz, olha, uma quinta-feira, eu não vou para a igreja, vou assistir online, né? Meu irmão, aprenda uma coisa. Nunca baixe a sua guarda. Porque quando você baixa a sua guarda, o inferno te ataca. E depois se torna mais difícil para você tentar a conquista. E quando você, meu irmão, entende os princípios deste salmo, você pode alcançar a misericórdia do Senhor para a sua vida. E como disse, olha lá no livro de Samuel, depois que Davi estava ocioso em sua casa, desfrutando talvez um descanso que ele achava por merecido, a palavra do Senhor vai dizer que ele passeando pelo terraço, ele avista uma moça, e ela estava se banhando lá, e aquilo chamou a atenção do rei, chamou e despertou o desejo daquele homem, e ele disse, olha, quem é essa mulher? E os empregados dele dizem, olha, essa daí é Batseba, ela é casada. Só que Davi deixou os seus impulsos, o seu desejo sobressair daquilo que um homem de Deus não pode deixar acontecer. E naquele momento ele manda trazer Batseba para o palácio. E ele se relaciona com aquela mulher e a despede, porque achou que tudo ia estar tranquilo, tudo ia estar bem. Mas um erro que se comete, ele teve a oportunidade de não fazer aquilo, mas ele não pensou e cometeu aquele pecado. Tem situações em nossas vidas, irmãos, que por mais que o pecado esteja na nossa frente, sempre nós temos a opção de dizer não. A primeira coisa que alertaram o rei, quando ele perguntou e ele diz, olha, quem é esta mulher? E disseram, esta é Batseba, casada com o soldado Urias. Então ele não tinha como falar que ele não sabia. Não tinha como ele dizer que, olha, eu fiz, mas eu não sabia o que eu estava fazendo. E ele vai e pega. Existe uma frase que diz, olha, talvez você vai olhar, mas você olha, mas não toque naquilo. Talvez você toque, mas ele diz, olha, não beba, e você bebe. E ele diz, beba, mas não engula, e você engole. Tantas oportunidades de você dizer não ao pecado, e você continua errando, continua pecando. E Davi não foi diferente. Ele estava ocioso, ele acordou pela tarde, ele foi lá no terraço sem nada o que fazer, ele avistou uma mulher, pecou contra ela e achava que tudo estava bem. Ninguém sabe, ninguém viu. A minha indumentária,
visão, a minha presença de rei não está manchada? Ninguém sabe, ninguém viu. E um dos piores erros, meu irmão, é achar que aquilo que nós fazemos fica oculto diante de Deus. O pior erro que Davi cometeu foi ocultar aquele pecado. E dando continuidade, ele recebe a notícia que aquela mulher está grávida. E vê que a consequência do pecado, meu irmão, só aumenta quando nós queremos resolver da nossa forma e esconder muitas vezes aquilo que Deus não quer que nós confessamos, que aquilo que nós escondemos e quer que nós confessamos diante dele. Davi, ele agora, o que eu vou fazer? Eu não posso deixar que a imagem de rei, de servo de Deus, seja manchada por um pecado. Agora ele começa a pensar e... o que eu vou fazer? Ele manda chamar Urias lá na guerra. Ele manda buscar Urias. E começa com a desculpa de perguntar como que está a batalha. A batalha que ele deveria estar lá lutando também e não estava. Agora ele pergunta para Urias: não, nós estamos indo bem, nós estamos conquistando, nós estamos expandindo lá nossos territórios. Só que olha, Davi ele fala para Urias: vai, descansa um pouco, vá para a sua casa, né? Se satisfaça com a sua mulher, você já lutou bastante, você está bem aí agora. E Urias dizendo: não, meu rei, longe de mim estar fazendo algo assim parecido, porque eu não posso ir para minha casa, sendo que os meus irmãos estão lá lutando. E a intenção de Davi era o quê? Mandar Urias para sua casa, para que encobertasse o pecado que ele tinha cometido. Naquela época não tinha DNA. Ele ia ficar lá e ia assumir o filho, tentando maquiar cada vez mais o pecado. Só que o tempo vai se passando. E agora aquilo que parecia estar administrado já não começa mais a dar certo. Ele achava que com essas artimanhas, com essa forma de esconder, ele teria êxito. Mas não foi assim. Urias, fiel, continuou lá e não foi para sua casa. Só que agora ele começa a confabular e dizer: não vai ter jeito. E ele escreve uma carta e diz para colocar Urias na frente lá da guerra, para que quando o exército inimigo atacasse, ele fosse o primeiro a morrer. E é uma situação tão difícil, porque a própria carta contendo a sua morte, Urias estava levando. E ele entrega lá para o capitão, lá o Joabe. E este coloca como o rei Davi manda. E Urias é morto. E a notícia chega ao palácio. Davi lamenta. Ele lamenta, né? Que Urias morreu, mas fazia parte do seu plano. E comete um assassinato. Agora, para ficar bem perante o povo, e a viúva? Naquela época a viúva não tinha pensão, que nem hoje. Viúva sofria naquela época. Então olha, toma essa mulher, ela vai ser minha esposa agora. E o povo achando que Davi, olha, que homem de Deus, preocupado com a viúva. Mas na verdade ele estava querendo encobrir o seu pecado. Foi se passando o tempo. Só que, meu irmão, Deus não aceita injustiça e não inocenta o culpado. Deus, ele é justo e pode demorar o tempo que for, mas a justiça de Deus vem. Na terra, meu irmão, crimes podem prescrever. Está aqui meu filho que está estudando direito. E você pode cometer um crime, se você não for pego, com o tempo ele vai se prescrever e você já não pode mais ser punido. Porém, meu irmão, aquilo que você comete aqui na terra, ele é visível e permanente lá no céu.
até que você se arrependa de coração e mude o seu comportamento, esse crime não se prescreve. E Davi, ele achou que estava tudo tranquilo. Davi, ele tinha confabulado tudo aquilo e... Não, está tranquilo, já passou o tempo. Eu já casei. Agora ninguém mais sabe, a minha imagem de rei não foi manchada. E aí, o Senhor Deus, como não deixa passar nada, Ele manda o profeta Natã repreender a Davi. Só que quando Natã vai até o palácio, ele corria um risco, porque se ele pega o rei, por assim dizer, de mau humor, e fala algo que ele não gosta, olha, a cabeça de Natã poderia ser cortada. Só que Natã, ele, com toda a inspiração divina, ele conta uma história para o rei. Sabe, rei, aconteceu um crime em Jerusalém. Um homem rico, que tinha muitas vacas, ovelhas, ele recebeu uma visita de um viajante, e o seu vizinho ali, que tinha apenas uma ovelhinha, que amava, que dormia com ele na mesma cama, que cuidava. Esse rico, em vez de usar algumas das suas ovelhas, ele pegou a única ovelhinha daquele homem, matou e serviu com um churrasco para o viajante. E Davi, diz a palavra do Senhor, que acendeu-se a sua ira. E ele disse: olha, este homem, ele é digno de morte. E essa família, olha, tem que ser restituído 4 vezes por aquilo que ele fez. Muitas vezes, meu irmão, nosso senso de justiça, ela aflora de uma forma tão assim veemente, quando não é conosco. Quando diz: olha, esse irmão pecou, coloca ele de banco. Olha, exclui ele. Olha, se eu fosse o pastor, tirava ele do louvor. Se eu fosse o pastor, olha, não deixaria mais ele subir no púlpito. Esse é o nosso senso de justiça, quando tratamos de outras pessoas. Mas quando o profeta Natã, ele olha para o rei Davi e diz: olha, rei, este homem é você. E muitas vezes, quando nós somos implacáveis na hora de acusar, quando nós somos, olha, determinados naquilo que é certo, as coisas de Deus, não, realmente tem que fazer isso. Talvez já o semblante de Davi já muda, quando ele recebe aquela resposta. Quando nós somos confrontados, irmãos, com os nossos erros, quando nós somos confrontados com os nossos pecados, como é a minha e a sua atitude? Será que nós encobrimos e continuamos a viver a nossa vida? Olha, ninguém ficou sabendo disso. Olha, naquela época não tinha Twitter, não tinha Facebook, não tinha, Instagram. Então o que ele fez ficou ali, não entrou nas redes sociais. Então ele não tinha como ser manchado a sua imagem. Mas quando eu e quando você erra, qual é a minha e a sua atitude, meu irmão, perante a Deus? E nós vamos ver agora nos versículos que nós temos lido, no Salmo 51. Aquele homem implacável que diz: olha, tem que morrer. Ele já começa dizendo no verso 1: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Oh, meu irmão, como nós somos diferentes, né? Situações que parecem ser tranquilas, mas quando nós temos que
mostrar quem realmente nós somos perante Deus. Quando nós somos crianças, às vezes quem não foi aquela criança abençoada que jogava bola dentro de casa? E aí dentro de um chutes desse, já me acerta lá um quadro, um vaso, um copo, e se quebra. E rapidamente, sem a nossa mãe ver, ela vem aqui, você já esconde ali debaixo do tapete ou joga fora. Só que depois, com o tempo, ela começa a fazer ali a sua faxina e descobre aquilo ali. Descobre aquilo que foi quebrado, descobre aquilo que foi danificado. Só que aí ela pergunta: quem fez isso? E aí, de pronto, dizer: eu não fui. Essa muitas vezes é a nossa atitude. Não, Senhor, eu não fiz. Não, Senhor, não sou eu. Olha, o pastor não ficou sabendo. Os irmãos não ficaram sabendo. Eu não preciso me expor, não. Mas quando a mãe olha para você e diz: olha, eu sei que foi você. Eu sei que foi você que fez isso. E às vezes nosso coração aperta. Nosso coração, olha, se estremece porque a acusação é algo triste, meu irmão. Davi, ele estava achando que estava tudo tranquilo. O plano dele tinha dado certo. Mas não fica nada oculto diante de Deus. E quando Deus manda o profeta, e olha, ele é denunciado. Davi é denunciado do seu pecado. Só que agora começa a ter uma nova atitude. Ele começa a dizer: olha, tem misericórdia de mim. A palavra lá em 1 João, no capítulo 1, do verso 9 ao 10, vai dizer: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. E uma curiosidade, irmãos, lembra quando Davi falou que era digno de morte aquele homem da parábola? Ele cometeu um homicídio. Só que, quando ele fala que ele deveria ser restituído 4 vezes mais, as 4 mortes que teve na família de Davi, o filho que ele teve com Batseba, Aminon, o seu filho, também morreu, Absalão também morreu, e Adonias também morreu. Ele cometeu uma morte, e ele teve que pagar 4 vezes na sua própria casa. O pecado e o inferno, irmãos, eu ouvi essa frase e diz que estão casados. O pecado e o inferno são casados. E somente uma maneira do divórcio acontecer: com o arrependimento. Quando há arrependimento, o pecado é perdoado. Quando há arrependimento, as coisas mudam e se transformam. Mas aquele que esconde não alcança misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. E a sentença, meu irmão, diz: olha, aos olhos de Deus Davi era um transgressor. E ele merecia a morte, mas diante do seu arrependimento, Deus teve misericórdia dele. A sua confissão atraiu a benignidade e o perdão e a vida que vem de Deus. Em Apocalipse 2:5 vai dizer: lembra-te, pois de onde caíste, e arrepende-te. Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, não somos super-heróis. Não somos perfeitos. Mas há diferença
daquele que erra, confessa e se arrepende, e daquele que erra e continua errando, errando e errando. É noite onde Deus quer transformar a minha vida e a sua vida, meu irmão. É noite que Deus quer trazer à nossa memória aquilo que nos afasta dele. Talvez algo que esteja lá, escondido. Algo que esteja esquecido. Mas lembra, meu irmão, não se prescreve aquilo que está diante de Deus. No versículo 2 vai dizer que lava-me completamente a minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Depois de um ano que a criança nasceu, a criança cresceu, depois a criança morre, ele percebe que está sujo. Em Timóteo, 1 Timóteo 4,2 vai dizer que a consciência cauterizada que Paulo fala. Homens que não se arrependem dos seus pecados. E quando Paulo falava que, olha, essas mentes cauterizadas, é aquele que começa a achar que tudo é normal, tudo é comum, continua no mesmo erro. Nós, meu irmão, temos aquele que nos ajuda e nos auxilia, que é o Espírito Santo. E quando você faz algo que não agrada a Deus, o primeiro a aquecer o seu coração e dizer: você está errado, volta, não faça isso. Alguns podem dizer: olha, isso é consciência. Mas nós que temos o Espírito Santo, sabemos que Ele que vai confrontar a nossa vida. E quando você está errado, meu irmão, muitas vezes antes de você cometer o erro, você sabe que isso não é certo. O Espírito Santo, ele te alerta. Não tem como nós colocarmos a culpa em outras pessoas. Não tem como você colocar a culpa em pessoas que estão fora. Olha, eu pequei porque ninguém me ajudou em oração. Olha, ninguém foi na minha casa me visitar, então eu tive uma oportunidade de pegar um envelope ali com dinheiro e peguei, mas porque ninguém orava por mim. Transferimos responsabilidades que são minhas e suas para outras pessoas. Só que Davi, ele diz: olha, contra ti pequei, somente contra ti, Senhor. O reconhecimento é o primeiro passo para que nós tenhamos uma vida com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 4, diz: somente contra ti, e fiz mal o que é à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. A essência do pecado é contra Deus. Quando as pessoas dizem: olha, não estou fazendo mal para ninguém, você tem que lembrar que o pecado ofende a Deus. O pecado vai ofender a Deus, talvez não seu companheiro, talvez não seu irmão do seu lado. Quando você tem essa consciência que o pecado ofende a Deus, você vai começar a fugir dessas coisas. No versículo 5 vai dizer: olha, eis que iniquidade fui formado, e em pecado concedeu a minha mãe. Um arrependimento superficial, irmãos, porque é começar a justificar: nossa, eu nasci pecador, porque, olha, em pecado eu fui formado. Olha, minha família não conhece a Deus, então o que eu fazia de errado? Um arrependimento superficial não leva ninguém a Deus. Um arrependimento superficial, meu irmão, só vai dizer que você, olha, está tentando se auto-justificar. E ninguém consegue se auto-justificar.
Em Romanos diz, no capítulo 7, verso 19 e 20, diz: pois não faço o bem que desejo, mas continuo praticando o mal que não desejo. Ora, se faço o que não desejo, já não estou sendo eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Meu irmão, arrependimento superficial não leva ninguém a Deus. Se você não se arrepende de coração e muda o seu caminho, dificilmente você terá uma vida transformada. A solução, meu irmão, é andar pelo Espírito. A solução é você convidar o Espírito Santo todo dia, todo momento, toda hora na sua vida, meu irmão. E aquilo que você tiver, olha, foge de toda a aparência do mal. Não enfrente. Há situações que nós podemos evitar. Há situações que nós podemos, olha, nos afastar para não errar. Na parábola que diz, olha, quando o Natan falou, um viajante. Esse viajante ia passar por ali, mas ele ia embora. Ele não ia permanecer. E o pecado, muitas vezes, ele aparece na tua frente, meu irmão, mas ele vai embora. Ele não vai ficar ali permanente. Só que cabe a você a decidir, a ceder às suas vontades, a ceder, olha, às suas tentações, ou você resistir. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 7 vai dizer, olha, purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Louvado seja o nome do Senhor. E o hisopo, meu irmão, é uma planta que era utilizada, em rituais de purificação. Ele absorvia a água e era usado para aspergir. Davi tinha consciência que ele precisava ser limpo do seu pecado. Davi, ele tinha consciência que ele tinha pecado e ele precisava ser limpo. Meu irmão, que nessa noite o Senhor possa trocar as nossas vestes. Que o Senhor, olha, pode aspergir, olha, o sangue do Cordeiro, que nos purifica de todo o pecado, para continuarmos, olha, a seguir Ele. E termos uma vida renovada diante de Cristo. Meu irmão, a palavra do Senhor diz que aquele que está em pé, olhe que não caia. É difícil, é. Mas a palavra do Senhor diz que Ele estaria conosco, nos ajudando, olha, nos direcionando. Olha como está difícil, Senhor, olha, isso daqui talvez é o meu calcanhar de Aquiles. É onde que me pega. Mas o Senhor, Ele tem o poder de mudar essas coisas. Louvado seja o nome do Senhor. O pecado adoece, meu irmão. O verso 8 diz, olha, faz-me ouvir júbilo e alegria, porque para que se alegrem os ossos que tu quebraste. No Salmo 32, meu irmão, vamos ver lá aqui, Salmo 32. Do verso 3 ao verso 5 vai dizer assim: quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo o dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Meu irmão, quando você peca, o pecado, ele traz essas doenças. No mundo eles dizem, olha, existem doenças psicossomáticas, que são doenças da mente. Só que, meu irmão, no mundo espiritual, quando você não consegue perdoar o seu irmão, você está em pecado. E talvez você já não tenha mais alegria. Você entra por essas portas, você olha para ele e diz, olha, esse abençoado já está aqui de novo. Você já não consegue mais olhar para ele. Você não consegue mais perdoar. Você não consegue mais se alegrar. E isso vai te adoecendo.
Isso vai, olha, secando os seus ossos, como diz a palavra do Senhor. E nós como família, nós como crentes, meu irmão, não podemos permitir que essas coisas aconteçam. No verso 9 diz, olha, esconde-me a tua face dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Ele queria ser visto como alguém santo. Davi, ele não queria que a sua imagem fosse manchada. Ele estava se preocupando com o que os homens iam ver e não como Deus estava vendo aquilo. Quando ele decide encobrir o seu pecado, ele estava preocupado com o que as pessoas vão falar. Muitas vezes nós estamos mais preocupados com o que as pessoas acham da gente do que o que Deus acha de mim e de você. As minhas atitudes estão agradando a homens ou estão agradando a Deus? As minhas atitudes no meu trabalho agradam o meu grupo de trabalho ou honram a Deus? Na escola, quem que eu estou agradando? Davi, ele estava preocupado. Mas quando ele foi denunciado, já isso daí já não mais importava. Ele já pediu, olha, Senhor, tem misericórdia, me limpa, me perdoa. Olha, Senhor, não me importa mais o que as pessoas acham, mas eu quero estar bem diante de Ti. Olha, eu quero continuar sendo usado por Ti. Antes de Davi, quem foi o rei? Saul era o rei. Só que, meu irmão, a diferença é que quando Saul, talvez ele não pecou o quanto Davi pecou. Mas a diferença que teve, que quando Saul pecou, ele não achou graça e misericórdia diante do Senhor. Ele estava preocupado com o reino. Ele estava preocupado com aquilo que ele tinha. E ele dizia, não, Samuel, eu não posso perder meu reino. Samuel, o que as pessoas vão pensar de mim? Não, Samuel, não faça isso. Olha, eu vou sacrificar, Samuel, pelo amor de Deus, não faças isso, eu não posso perder o reino. E o Senhor disse, olha, por quanto você não deste valor para aquilo que realmente importa, eu vou tirar de você aquilo que é mais importante. Vem, Espírito Santo. E tira o Espírito Santo de Saul. E ele começa a ser um rei que não tem paz. Um rei perturbado. Um rei que tinha súditos, que tinha riquezas, mas não tinha alegria, não tinha aquilo que Deus podia proporcionar para ele. O que é valioso para você, meu irmão? O que é o teu tesouro? O que você tem medo de perder? Davi, ele chega um momento, olha, Senhor, não retires de mim o teu espírito. Olha, Senhor, pode tirar o meu reino, pode tirar, olha, todas as coisas, as riquezas, mas não tire de mim o teu espírito. Meu irmão, essa deve ser a minha e a sua oração. Nós podemos perder tantas coisas, mas o que nós não podemos perder é a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E ele continua, meu irmão. O verso 10 vai dizer: cria em mim um espírito puro e renova em mim um espírito reto. Deus, ele não reforma as coisas. Deus, ele não pega uma madeira podre e a pinta e coloca no lugar. Deus, ele tira aquilo que está de errado e cria novamente. Talvez você pode dizer, não, mas eu sou assim. Eu nasci assim, eu não consigo perdoar. E muitas vezes, né, aquela síndrome de Gabriela, né, eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. Não, meu irmão.
Deus cria as coisas novas na minha vida e na sua vida. Se você tem um coração duro que não consegue perdoar, Deus vai tirar de você e colocar um coração de carne. Deus, Ele vai colocar o seu espírito na sua vida e você vai conseguir a mudar essas coisas. Quantos de nós não conseguimos perdoar? Quantos de nós não conseguimos olhar para a cara do irmão que te fez, olha, que te maltratou, e diz, olha, ele lá e eu aqui. Aí quando serve a Santa Ceia, o irmão cruza os braços e fica esperando. Só quero ver se ele vai estender a mão para pegar o cálice. Só quero ver. Ele não me perdoou. Ele está em pecado. Mas, meu irmão, não sejamos bons em julgar os outros, mas sejamos humildes para reconhecer o nosso próprio erro, para reconhecer os nossos próprios pecados, que não são poucos. Erramos sim, porque se não fosse a misericórdia do Senhor, talvez todos nós seríamos consumidos. Mas a misericórdia do Senhor é sobre a igreja dele. E por isso que nós podemos nos alegrar. Podemos, olha, levantar a nossa mão para os céus e dar glórias a Deus, porque o Senhor um dia nos alcançou. Olha, perdoou os nossos pecados. E hoje nós podemos dizer, olha, eu sirvo a Deus e tenho o Espírito Santo em meu coração. Olha, talvez eu não seja perfeito, mas eu vou a cada dia procurar a perfeição. Porque quando nós buscamos a Deus, começamos a ter o caráter de Jesus. E o caráter de Jesus, meu irmão, não combina com a falta de perdão, mas combina sim com arrependimento e mudança de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Davi perdeu tudo, mas não perdeu a presença de Deus. Onde estiver o teu tesouro, meu irmão, vai estar o teu coração. E há algumas situações que aconteceram que, quando Absalão veio tomar o reino, Davi disse, olha, pode levar. O que me importa é a presença do Senhor. Quando Simei veio apedrejá-lo e amaldiçoaram, olha, deixa, não resista, não, olha, está tomando pedrada. Mas o que importa é a presença do Senhor. Olha, quando Jó estava ali no sofrimento, ele diz, eu sei que meu Redentor vive. Louvado seja o nome do Senhor, meu irmão. E no verso 12, para terminar, olha, já estamos avançando. Torna a me dar a alegria da tua salvação. Meu irmão, o que mais importa é a salvação. Sem arrependimento, não há mudança. E sem o arrependimento, não tem alegria de salvação. Que nessa noite, talvez se com o tempo, você tem perdido essa alegria, devido a tantas dificuldades, tantos erros, tantos pecados, você tem perdido a alegria dessa salvação. Hoje o Senhor quer te devolver. Talvez, como disseram no começo, que perguntou-se se há alguém que não conhece a Cristo e está em nosso meio. Todos são crentes, todos estão nos caminhos do Senhor. Mas essa palavra, meu irmão, ela tem que ser reagida de algum jeito. E ela tem que produzir algum efeito. E o chamado disso é o arrependimento. Deus nos manda a nos arrepender. E seria leviano da minha parte eu talvez querer pontuar o que você tem que se arrepender. Seria talvez impossível eu conhecer aquilo que você tem feito para que você tenha que se arrepender. Mas a palavra do Senhor, ela é mais penetrante que uma espada de 2 fios, que penetra da divisão da alma e do espírito,
até as juntas e medula, e é apto para discernir os pensamentos e intenções do coração. Que nessa noite, isto venha ser refletido na minha vida e na sua vida. Meu irmão, eu vou convidar você que fique de pé.